Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós estamos estudando o livro Evolução em Dois Mundos, é um livro de autoria do espírito André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós estamos estudando o capítulo 16, Mecanismos da Mente. Já lemos o primeiro item, que é Alma e Corpo, e agora vamos ler o segundo item, que trata de secção da medula. Vamos à leitura. Através de experimentação positiva, conhece a ciência de hoje a inalienável correlação entre o cérebro e todas as províncias celulares do mundo corpóreo. Tomando, pois, em nossas anotações o sistema cerebral por gabinete administrativo da mente, reconheceremos sempre que a conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à conduta do corpo espiritual, como a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo da nossa vontade. Sabemos assim que, depois de seccionada a medula de um paciente, se observa de imediato a insensibilidade completa, o relaxamento muscular, a paralisia e a eliminação dos reflexos somáticos e viscerais em todas as partes que recebem os nervos nascidos abaixo do ponto em que se verificou o prejuízo. A insensibilidade e a paralisia são decisivas, porquanto procedem da secção dos feixes ascendentes e do feixe piramidal, ou seja, do desligamento das regiões do corpo espiritual correspondentes com tecidos orgânicos e, no cérebro, qual se desse a retirada da força elétrica de determinado setor num campo extenso de ação. Semelhante desligamento, porém, não se verifica de todo, o que acarretaria, quando em níveis altos, irreversivelmente o processo liberatório da alma com a desencarnação. Junções fluídicas sutis permanecem ativas entre as células dos implementos físicos e espirituais, como recursos fisiopsicossomáticos em ajustes possíveis de emergência. Em razão disso, não obstante a insensibilidade a que nos reportamos, comparável ao silêncio orgânico deixado pela execução de uma neurotomia, muitos pacientes se deixam
se queixam, de dor em zonas localizadas para baixo do nível em que se expressou o corte. Fenômeno esse perfeitamente atribuível ao contato das células do corpo espiritual com as fibras aferentes que vibram na cadeia simpática, penetrando a medula acima do ponto molestado. O que o texto do André Luiz quer nos dizer? Primeiro, a gente viu anteriormente que há uma conexão do nosso corpo espiritual com o nosso corpo físico que acontece célula a célula. A partir daí, você tem uma conexão, vamos dizer assim, de todas as células com a vontade, com a sua mente. Ocorre que essa conexão, ela precisa ser, ao mesmo tempo que energizada, ela precisa ser direcionada, ela precisa ser aglutinada para um determinado fim. O que isso significa? O que eu acabei de dizer? Por exemplo, quando você, com a sua mão, você leva a mão até o copo, você fecha os dedos ao redor do copo para pegá-lo, traz esse copo até a sua boca e toma esse copo cheio de água, a sua vontade é de reduzir ou terminar com a sede que você está sentindo quando você faz esse movimento. A sua vontade, ela age sobre todo o sistema do seu corpo para que a sua mão seja capaz de fechar sobre o copo. Quem cria essa conexão entre as células, por exemplo, se você é destro, você vai usar o braço direito, o braço esquerdo, por exemplo, seu, vai ficar paradinho, inerte, sem fazer nada. Quem cria essa conexão entre as células que vão do seu cérebro até o seu braço direito, que é o braço dominante, o braço que você mais usa para pegar o copo d'água e trazer esse copo d'água até a boca, é a sua vontade. Agora, quem faz o fluxo energético para que os músculos se contraiam e exerçam força sobre o copo para vencer a força gravitacional e trazer esse copo até a sua boca, quem exerce força sobre, por exemplo, os músculos da garganta para que você consiga fazer a deglutição do líquido e engolir a água gradativamente, gole a gole, até saciar a sua sede. Quem faz essa movimentação e aglutinação de energia, músculo a músculo, célula a célula, até que isso aconteça, é o sistema nervoso central do corpo, que está agindo, vamos colocar assim, em função da sua vontade de matar a sede, de saciar a sua sede. Então, esse processo, ele acontece em 2 níveis. Primeiro nível, a sua vontade se conectando com todas as suas células. Segundo nível, o seu sistema nervoso central direcionando energia e direcionando força para uma determinada região do corpo, no caso aqui o braço direito, que é o seu braço de pegar as coisas, se você for destro, se você for esquerdo, isso vai acontecer com o esquerdo, né? Se você for canhoto, né? Então, esse conjunto de músculos vai receber uma energia. Essa energia, ela é material, ela veio da sua alimentação, ela veio de como você tem cuidado do seu corpo, então ela vem da energia do seu próprio corpo, da fluidez, vamos colocar assim, do fluxo sanguíneo e dos alimentos que estão no fluxo sanguíneo. E quando você rompe a medula, essa energia material que se interrompe. A energia espiritual da vontade, ela continua lá, conectada célula a célula, conectada mente com cada uma das células, conectada corpo espiritual, células do corpo espiritual, com cada célula do corpo material. Essa conexão continua.
Então, a partir dessa conexão, vamos colocar assim, mais quintessenciada, que menos materializada, que é a conexão do perispírito, do teu corpo espiritual com o teu corpo, é que as pessoas relatam, por exemplo, que sentiram dor ou que sentiram frio num lugar que, teoricamente, a medula, por estar rompida, não estaria trazendo mais as sensações do tato, né? Frio ou dor são sensações do tato, né? E você ainda está sentindo isso por causa do resquício de conexão espiritual entre o corpo espiritual, perispírito, e o corpo material. Sigamos. Recuperação dos reflexos, né? O que ele quer dizer? Devido ainda a esse reajustamento organizado instintivamente entre a alma e o corpo, os reflexos são gradativamente recuperados. Em condições muito especiais de equilíbrio físio-psicossomático do enfermo, os reflexos superficiais ressurgem quase sempre em 24 horas depois do insulto sofrido, embora os reflexos anal e cremasteriano jamais se percam. Insulto esse em que o sinal de Babinski ou extensão dos pedartículos, principalmente do primeiro, não raro acompanhada por determinado grau de concentração dos músculos do joelho, denuncia a violação do feixe piramidal, equivalente à ruptura de ligação das células do corpo espiritual nos implementos nervosos da veste física, assemelhando-se ao curto-circuito da energia elétrica dos condutores interruptos que lhe atentem à necessária circulação. Na generalidade dos casos, porém, os reflexos em pacientes dessa espécie apenas reaparecem com mais vagar no curso de semanas, tempo indispensável para que as células do corpo espiritual, vencendo as resistências do corpo físico, a ele se reimponham quanto possível. O que o André está falando aqui? Como a gente viu no finalzinho do outro item, né, quando você tem esse desligamento, ele pode ser temporário ou permanente, né, mas vamos imaginar aí um desligamento temporário, mesmo que seja um temporário bem longo, mas temporário, né, você não perdeu completamente ali a conexão do corpo espiritual com o corpo físico. O que você tem é a falta do fluxo energético que faz com que você consiga fazer os movimentos. Então, recuperada aí essa capacidade, você ali num espaço de tempo, como ele diz no texto, de aí 24 horas, você recupera os movimentos e volta a ter controle do seu organismo. Numa situação de maior complexidade, você vai ter uma recuperação mais lenta. Então, você vai passar aí, às vezes, dias, às vezes semanas, às vezes meses, e vai ter que depender, por exemplo, de muita fisioterapia para recompor isso. Por que isso acontece, né? Por que nesses quadros com uma recuperação bem mais lenta isso acontece? Porque houve, de certa maneira, um rompimento da conexão corpo espiritual com o corpo físico. Esse rompimento, ele pode ser corrigido, né? Ele dá aqui o exemplo de um curto-circuito. Então, quando você tem lá uma lâmpada para acender e há um curto-circuito ali no interruptor que liga a lâmpada, aquele
trecho ali que teve o curto-circuito, ele foi destruído, né? Foi atingido ali por uma ruptura, e você pode recompor aquilo, recondicionar aquilo, reconstituir aquilo, né? Você troca os fios que queimaram, troca o interruptor que queimou, refaz a conexão, e aí a lâmpada volta a acender, acionando-se o interruptor. Ele faz esse comparativo com a nossa capacidade de regeneração, ou seja, com a capacidade de regeneração do nosso corpo. Dependendo aí da lesão que a gente sofreu ou do que foi que aconteceu, o corpo vai demorar mais ou menos tempo para a regeneração. Vai substituir as células que foram destruídas ou foram deterioradas ou foram danificadas naquele evento que provocou essa dificuldade de movimento dos músculos, né? E ao se regenerar, ao colocar células novas, é como se a gente estivesse no comparativo trocando os fios e o interruptor para que a lâmpada volte a acender. Aqui no corpo físico está acontecendo a mesma coisa. As células regeneradas vão substituir as células que foram danificadas, a conexão se refaz e todo mundo consegue mover, ou seja, todas as células passam a executar as funções que tinham anteriormente. É nesse sentido que ele está falando. Agora vamos aos esclarecimentos, né? O que é aquele sinal de Babinski que ele descreveu aqui no texto, né? É aquela, não sei se vocês já viram aquele teste que os médicos e os neurologistas fazem passando um objeto na planta do pé, né? Ali na região onde a gente sente cócegas, né? Então você passa a ponta ali de uma caneta ou coisa parecida e aí o pé ele reage, né? Ele reage de forma involuntária e se contrai, né? Isso é usado para ver se a conexão da extremidade, no caso a extremidade mais longa que a gente tem é o pé, se ela está em conexão ainda com o cérebro, se ainda há essa sensibilidade, essa correlação de sensibilidade com o cérebro. Depois ele usa o termo pedartículos, né? Pedartículos são os dedos dos pés, né? Um termo utilizado para se referir ali aos dedos dos pés. E aí ele, aqui no final, né, ele faz uma... eu acho que a melhor maneira da gente entender isso é a questão da fisioterapia, né? Não é que a pessoa perdeu, vamos dizer assim, a total capacidade de andar, então todas as conexões estão funcionando, elas estão trabalhando bem, né? Porém, ainda há um descompasso entre a vontade da mente de andar, de caminhar, e a coordenação motora do pulso elétrico, mecânico dos músculos, que faz com que você faça aquela compensação natural e automática que te possa caminhar, e daí você tem que fazer bastante fisioterapia para recuperar isso, né? Então é nesse sentido que ele quer dizer, né, que aqui no final, né, tempo indispensável para as células do corpo espiritual vencerem a resistência do corpo físico e a eles se reimponham, né? Então as células do corpo espiritual precisam impor-se novamente, né? Por isso reimponham, impor-se novamente ao corpo físico dentro desse processo aí por exemplo, da fisioterapia, para recuperar os movimentos e para conseguir novamente, sei lá, muitas vezes até falar, engolir novamente. Você vai fazer fisioterapia para fazer isso, para pegar as coisas, para ficar em pé, para caminhar. Você recupera tudo isso, mas você passa por um longo e vagaroso processo de fisioterapia, às vezes por anos, para conseguir recuperar totalmente esses movimentos, porque por causa
desse dano, desse curto-circuito nas células do corpo físico, o corpo espiritual vai ter que vencer essa resistência do corpo físico para impor-se novamente como controlador das células do corpo físico. Mais acima, ele fala sobre a neurotomia, O que é neurotomia? É quando o médico decide, por exemplo, cortar um nervo, ele faz esse corte dessa conexão neural, do sistema nervoso do nosso corpo com o cérebro, para, por exemplo, minimizar a dor que a pessoa teoricamente pode estar sentindo ou praticamente está sentindo, aquela dor muito intensa num determinado ponto, num determinado trecho do organismo. E aí é feito essa cirurgia, que é um corte na transmissão desse pulso. E em alguns casos, é feito isso para obter ali um silêncio. Ou seja, você não consegue eliminar a dor porque ela vai ser permanente e constante, mas você silencia organicamente, ou seja, do organismo do corpo físico, você evita que aquele sinal de dor seja enviado ao cérebro e aí a pessoa consegue conviver com aquela dor. E alguns desses pacientes, mesmo com o pós-cirúrgico da neurotomia, relatam que continuam sentindo ainda alguma dor naquela região que estava muito sensível e que estava dolorida, Por que isso acontece? Exatamente por conta dessa conexão do corpo espiritual com o corpo físico, célula a célula, que apesar de você ter removido a emissão ou o fluxo dessa dor através do sistema nervoso do corpo físico, ainda existe um sinal mais tênue, porém existe o sinal entre as células do corpo físico e as células do corpo espiritual, que fazem com que a mente, com que o pensamento, a mente que está no corpo espiritual, ela registre essa dor e transmita essa dor de mente para cérebro, avisando o cérebro de que a dor ainda está lá, apesar de você ter cortado o nervo material que estaria transmitindo essa dor. Mais um capítulo aí de como a nossa ciência esbarra o tempo todo no corpo espiritual, no perispírito, na realidade do espírito, e mesmo assim não consegue dizer com todas as palavras: isso é o corpo espiritual, isso é o plano espiritual, e assim sucessivamente. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, que assim seja.